Já aconteceu com seu bebê dele estar extremamente cansado, visivelmente com sono, mas muito irritado e não dormir por nada? Saiba que não acontece só com você, acontece com muitas mães e muitos bebês. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê que isso acontece, como que a gente pode ajudar os nossos bebês nesses momentos e também como evitar que isso aconteça mais vezes. Pra gente entender o porquê que o bebê fica tão irritado quando está com sono, a gente tem que entender sobre dois hormônios. O primeiro hormônio é a melatonina e o segundo hormônio é o cortisol. A melatonina é o hormônio do sono. É aquele hormônio que faz a gente baixar um pouquinho o ritmo, ficar mais molinho, que permite com que a gente tenha uma boa noite de sono. E esse, normalmente, é o hormônio que o bebê começa a apresentar nos primeiros sinais de sono. Ele está com a melatonina aumentando e é um ótimo momento de você pôr ele para dormir. Porém, quando vai passando esse tempo e o bebê não dorme, ele começa a ficar estressado, porque ele está muito cansado e ele não consegue dormir sozinho. Uma vez que o bebê está estressado, ele produz o segundo hormônio que eu citei aqui, que é o cortisol. Esse hormônio cortisol é o hormônio do estresse e também considerado o hormônio da fuga. Ele tem por objetivo deixar a gente muito mais agitado. Imagina que você está na selva e aparecer um leão, você vai produzir um pico de cortisol para sair correndo. E uma vez que o bebê está muito irritado, produziu muito cortisol e o corpo passa a entender isso como algum risco, tem uma coisa acontecendo aqui, a gente precisa vazar, o corpo para de produzir a melatonina, que era aquele hormônio de deixar o corpo mais molinho. E deixa o bebê muito mais agitado por conta disso. Resultado, não dá para dormir enquanto esse cortisol estiver alto e a melatonina estiver baixa. Isso acontece com nós adultos também. Eu tenho certeza que você já teve um dia aí que você passou muita insônia por uma agitação, por um estresse, por uma preocupação muito grande e não conseguia dormir por nada, mesmo estando muito cansado. Como é que a gente pode inverter isso daí e ajudar ele a dormir, mesmo ele já estando irritado? Você vai tentar baixar o nível de cortisol para o corpo poder voltar a produzir a melatonina. Como é que a gente baixa o nível de cortisol? Evitando deixar esse bebê ainda mais estressado e tentando trazer mais calma para ele. Então, boas dicas que funcionam bastante. Primeiro lugar, o uso de sling. Deixa o bebê bem coladinho no corpo da mãe, numa posição bem confortável, que remete ao útero, então ajuda bastante. Segundo lugar, que se o bebê estiver muito agitadão, esse daí é essencial, é um banho morno. Se você quiser até fazer um banho morno com algum chá relaxante no banho, não é pra dar pro bebê, tá? É o chá no banho, na água do banho, um chá de erva doce, um chá de camomila, qualquer coisinha que seja relaxante junto com o banho morno, também dá uma baixada nesse estresse. Outra coisa que pode ajudar também, principalmente se o bebê ele é recém-nascido ou nos primeiros meses, é o uso do ruído branco. E a gente vai tentar criar um ambiente que auxilie na produção de melatonina. Então, por mais que o recomendável nos primeiros meses, 2, 3 primeiros meses do bebê, seja soneca no claro, se o bebê tá muito agitadão, vale a gente fechar o quarto, deixar um pouquinho mais escurinho, porque a melatonina é muito bem produzida no escuro também. E como é que você pode evitar que isso aconteça? Notando sinais de sono do seu bebê antes de chegar nos sinais avançados. Sabe aquela sobrancelha vermelha, olho vermelho, coçando o olho, bocejando? Esses já são sinais muito avançados que significam que o seu bebê está prestes a começar a ficar estressado. Se você deixa passar isso, ele começa a ficar irritado demais e aí tudo desanda. Então, comece a observar os sinais antes desse avançado e faça o seu bebê dormir assim que você notar os sinais. Se vocês quiserem, faça um outro vídeo com sinais do sono, desde os primeiros sinais até os últimos, que significa que já está na hora de dormir.